Todas as gerações saem novos Pokémon lendários, no qual são muito fortes tanto em suas histórias e lendas quanto nos jogos de Pokémon. Mas você já parou para pensar qual o pior Pokémon lendário de cada região? É o que eu vou te mostrar nesse vídeo, com os afiados e bora pro vídeo. Na região de Kanto a gente tem as três aves lendárias Mewtwo e Mew. Descartamos Mewtwo e Mew porque eles são lendário restrito e mítico. Eles são melhores que as aves lendárias de fato. Articuno, Zapdos e Moltres têm bons status cada um, mas estamos comparando só os de Kanto, então um deles tem que ser o pior. Zapdos acaba sendo o melhor dos três por ter poucas fraquezas e sendo um Pokémon bem mais definido. Com Articuno a gente tem muitas fraquezas e poucas resistências. Apesar de ele ter bons status defensivos, ele leva dano neutro de vários tipos, sendo equilibrado. Moltres tem menos fraquezas que o Articuno e possui várias resistências a vários tipos, que faz ele acabar sendo melhor que o Articuno por esse aspecto, mesmo que seu status não é o melhor. Então o Articuno é o pior lendário de Kanto. Eu sei que tem muito potencial, já foi forte no Pokémon Scarlet e Violet, mas infelizmente você fica como o pior lendário dessa região. Triste. Na região de Johto também é que nem Kanto, não tem muitos Pokémon lendários. Lugia e Ho-Oh são bem fortes. Celebi também é bem forte em comparação com os de Johto. Então nos resta o trio dos cães lendários. Raikou é tipo um Zapdos. Zapdos faz melhor que o Raikou. Ele poderia ser físico, mas ele é de especial ataque também. Porém a gente tem que olhar só para os de Johto. Suicune tem ótimas funções para controlar o dano e atacar, possuindo uma variedade interessante de movimentos. Ele é do tipo água, o que acaba sendo bom também. Já o Entei é uma opção mais agressiva e com o Eruption no sol tem uma boa performance em batalhas. Raikou, apesar de ser só do tipo elétrico, que é bom por ter uma fraqueza, somente ao tipo ground, seus moves no geral são mais para o tipo elétrico. Não que todos os moves sejam do tipo elétrico, mas Raikou, diferente dos outros dois, ele não é tão definido, sendo meio balanceado. Também não tão defensivo por parte física. Raikou acaba recebendo o título de pior lendário de Johto. Em Hoenn, aqui já recebemos mais lendários que as gerações anteriores. Os Regis, Latias e Latias, Kyogre, Groudon e Rayquaza. E tem os míticos também. Bom, mas o trio dos Regis são os piorzinhos dessa região. Os três Regis são bem iguais em status e tipos. Registeel joga bem de Iron Defense e Body Press, já que tem bastante defesa. Regirock tem mais defesa e aprende também o Iron Defense. Mas Registeel acaba sendo melhor que o Regirock por resistir a um monte de tipos e ser melhor defensivamente que o Regirock. Mas o Regice acaba sendo pior que os dois. Ele possui mais fraquezas que o Registeel e menos fraquezas que o Regirock. Mas o pior deles são as resistências. Ele somente resiste ao tipo gelo, diferentemente do Regirock, que resiste a 4 tipos. Então o Regice, infelizmente, é o pior lendário da região de Hoenn. Agora em Sinnoh, aqui tem um monte de lendários. Heatran, Darkrai, Cresselia, Enamorus, Regigigas, Shaymin. Nos 3 Lake Guardians, Mesprit tem um ótimo status no geral, sendo mais balanceado. O Uxie é bem bulky, servindo bem como suporte. Mas o Azelf acaba sendo ambíguo demais, tendo muito ataque e especial ataque. Mas até dá pra inventar alguma coisa pra ele. Ele é um Pokémon bem rápido também. Só que ele infelizmente é o pior lendário do trio. Bom, mas isso não quer dizer que ele é o pior lendário de Sinnoh. Azelf seria o pior de Sinnoh. Mas como o Fiona existe e não tem seus merecidos status, infelizmente acaba ficando com o título de pior lendário de Sinnoh. Ele possui somente 480 de status base total, a mesma quantidade de Pokés como Komala e Mawile, é bem baixo. Eu sei que ele tem o movimento Take Heart, mas não deixa de ele ter os status mais baixos de todos os lendários de Sinnoh. E o novo eu fiquei em dúvida sobre Meloetta e Victini. Sei que o Victini tem os mesmos status de Celebi e de outros lendários míticos. O problema é que os lendários de Unova são bem fortes e bem específicos. Meloetta acaba sendo melhor que Victini porque possui imunidade ao tipo fantasma e também sua forma normal foca mais em especial ataque dela. E também nos outros status mais importantes. Até porque ela não precisa de ataque físico. E quando ela muda para o Pirouette Form, seus status de ataque e especial ataque são trocados. Do outro lado, os status de Victini são todos iguais.
Ainda assim, ele não tem um foco, que acaba atrapalhando um pouco. Por esses detalhes, Victini é o lendário mais fraco da região de Unova. Na região de Kalos, a gente teve somente 6 lendários. Chernas, Yveltal, Zygarde, tendo os lendários restritos, e os míticos Rupa, Daense e Volcanion. E nenhum sublendário. Cadê os sublendários, né, de Kalos? É, provável. Seria Exato. Os lendários de Kalos em si são muito fortes, mas Volcanion acaba ficando com o título de pior lendário de Kalos, mesmo que seu design esteja muito da hora. Quando os XY foram lançados, os 3 lendários míticos eram do jeito que eram, Volcanion sendo o melhor do trio. Porém, quando Omega Ruby e Alpha Sapphire foram lançados, Rupa recebeu a forma Unbound, que o torna mais poderoso com 680 de status base total. Daense ganhou uma mega evolução ficando com 700 de status base total e sendo mais ofensivo. E Volcanion não recebeu nada porque ele já era o melhor dos 3, mas ele acabou ficando para trás. Agora indo para Alola, um ponto muito importante que eu queria destacar é que não vamos contar com pré-evoluções de lendários, porque obviamente eles seriam os mais fracos. Para a noção aqui ficar mais interessante. Em Alola a gente tem os Tapus, que são todos muito fortes, Solgaleo, Lunala e Necrozma, os míticos e os Ultra Beasts que possuem status muito bizarro. Todos os Ultra Beasts possuem os mesmos status base total. Kartana achei bem interessante os status, dá pra jogar com ele, por ser hiper ofensivo com um ótimo speed e um ótimo ataque. Então ele de fato não é o pior lendário. Mas Architri e Naganadel achei ele bem no mesmo patamar. Os dois não são os mais rápidos, mas gostam de jogar de forma hiper ofensiva. Mas para o lado do especial ataque. Comparando os dois, na minha opinião, Naganadel fica como o pior lendário de Alola, pois ele possui mais fraquezas que os Architri e ele acaba tendo um pouquinho mais investimento em defesa e especial defesa, o que poderia ser melhor ir para o Speed e o especial ataque do Pokémon, já que ele joga mais hiper ofensivo. Os Architri possuem um especial ataque muito alto, sendo mais perigoso que os momentos de Naganadel. Mas os lendários de Alola são todos muito bons, sem contar com o Cosmic, Cosma e Poipole e Mel, né, claro. Na região de Galar são bem conhecidos por serem bem fortes em Pokémon. Regieleki e Regidrago são os menos fortes de Galar. Eles são muito parecidos de status, mas Regidrago possui mais HP e Regieleki possui mais Speed. Fora esses status que eu mencionei, os outros são os mesmos valores. Regieleki tem sua função de jogar rápido e dar muito dano de especial ataque, tendo até a opção de Volt Switch para dar pivô. Por outro lado, sendo o poder do Regidrago e ele pode ser bem forte, mas o Regieleki faz melhor a função dele do que a performance do Regidrago. Então o Regidrago fica como o nosso pior lendário da região de Galar. Agora em Paldea, a gente tem o Coraido e Miraidon, Terápagos e o Quarteto da Ruína. O Utin acaba sendo o pior do quarteto e consequentemente o pior lendário da região de Paldea, mesmo que ele tenha potencial e estratégias bem legais para se fazer. Mas ele fica com esse título por causa de seus tipos dando um monte de fraquezas, sendo difícil de ele conseguir ter uma boa performance. Na região de Kitakami, sim, Kitakami é uma região também. A gente tem o Ogerpão, os 3 reais e o Picharante. Ogerpão e Picharante a gente descarta, pois eles são bem fortes. Agora nos 3 reais a gente elimina o Okidog. Ele possui uma ótima habilidade, ótimos status e bons tipos também. Agora a gente fica entre Fizangift e Mankidori. Fizangift tem uma boa resistência, mas seu ataque não é aquelas coisas e não é lá um Pokémon bom para suporte. Mankidori tem uma função mais específica com seus status e movimentos, sendo mais rápido com mais especial ataque, mas pela sua baixa defesa e HP pode cair fácil com um Sucker Punch. Isso faz eles dois ficarem no mesmo nível. Porém, Fizangift acaba sendo um pouquinho melhor que Mankidori por conta de ter mais resistências, tendo resistência vezes 4 de lutador e imunidade ao tipo dragão por ter o tipo fada. Tem também o Hidden Beat Technician, que aumenta a força em 50%, movimentos com base power de 60 para baixo. Melhor que a Hidden Beat Frisk de Mankidori, que revela que itens os adversários estão segurando. Por esses detalhes, Mankidori acaba sendo o pior lendário de Kitakami. Você já se perguntou qual dos piores lendários é o pior de todos? Com toda certeza e tristemente é o Phione, que não teve a sua merecida atenção. Deixa aquele joinha se você gostou do vídeo e detalhe muito importante. Você sabe que os jogos de Switch vão aumentar de preço. Os jogos de 299 vão passar a ser 349 reais. E as mídias físicas vão aumentar mais ainda, chegando a 400 reais. Se você está procurando um pouquinho lendários, eu vou deixar o link do jogo em mídia física, que está com desconto de 412 reais para 289 reais. E Pokémon Scarlet e Violet também estão em desconto.
desconto. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição do Mercado Livre. Se você comprar por esse link, você vai estar ajudando muito o canal, mas se não der também não tem problema, pode ficar tranquilo. E dando joinha de sempre já ajuda bastante a divulgar esse vídeo e esse canal. Espero que tenham gostado do conteúdo, treinadores. Valeu e falou, e até o próximo vídeo.